Ele viveu com tanta verdade e com tanto desejo aquilo que ele queria, que no caminho ele encontrou coisas que ele jamais poderia imaginar. Fala, seus copados! E aí, como é que vocês estão? Todo mundo no clima de Copa, todo mundo copado. Eu adoro esse clima de Copa. Tava conversando hoje de manhã com um amigo meu, Márcio Lázaro, jornalista esportivo bravo. Ele fala, cara, Copa no Brasil consegue ser maior que Réveillon, maior que Natal. E falando em Copa, muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Vozinha. E justamente por ter esse apelido carinhoso / curioso, durante a transmissão da Cazé TV, os apresentadores começam a pedir para os telespectadores, para quem está assistindo o jogo, que comecem a seguir o Instagram do Vozinha. E aí o jogo termina, a repórter da Cazé TV vai entrevistá-lo e mostra que o Instagram dele, naquele momento, tinha saltado de 50 mil seguidores para 1,5 milhão de seguidores, assim, mais ou menos. E achei muito interessante a reação dele, que ele olha, se emociona, agradece, mas ele tá ali muito pé no chão ainda, tranquilo, talvez ele não entendeu. Hoje, uma semana depois, ele já tem 15 milhões de seguidores no Instagram. Mas o que eu quero falar aqui é sobre uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, no Vozinha, que são as pessoas que seguem sua verdade absoluta e pagam o preço disso de alguma forma, mas que elas mergulham na busca da verdade dele, da alma dele, da alma profunda dele. E eu tô lendo um livro aqui do Paulo Coelho, O Alquimista, e hoje de manhã eu li uma passagem muito interessante que eu queria conectá-la com a história do Vozinha. Mas primeiro eu vou enumerar a linha do tempo do caso do Vozinha para vocês entenderem do que eu estou falando. Vozinha para a seleção da Espanha, tem uma atuação muito boa. A Cazé TV ou viraliza por causa do apelido dele. Ele recebe a notícia ainda sem entender. Ele viraliza de 50 mil a 1,5 milhão. Hoje ele já está com 15 milhões de seguidores. Vozinha começa a falar sobre a sua família, sobre a sua vozinha, sobre a pessoa que criou ele, porque a mãe dele trabalhava o tempo inteiro e o pai dele era militar, então ele foi criado pela avó. E ele sempre ficava muito nervoso, ficava sempre irritado quando perdia e ia chorar no colo da avó. E aí os amigos dele, por bullying, começaram a falar: ih, vozinha, vozinha, como os meninos brasileiros sabem muito bem que provavelmente é mamãezinha. E ele faz uma declaração linda sobre a avó dele e chora e fala que tem saudade porque a vozinha dele não pôde ver ele na Copa do Mundo. A torcida brasileira descobre a história dele, descobre que o nome original dele é Josimar, em homenagem ao jogador brasileiro Josimar, que atuou pelo Botafogo. O Josimar aparece, ele fez uma entrevista para o Hélio de la Penha, falando que o nome dele está sendo buscado, a imprensa está buscando ele. Ele recebeu um convite para ir assistir jogos da Copa, o Josimar, o homem que inspirou Vozinha. Então, assim, espere que vai rolar esse encontro Josimar e Vozinha nos próximos dias, o original. Tem uma passagem interessante aqui que ninguém tá falando, que é a conexão do Vozinha com o Corinthians. Por quê? O Vozinha chega para jogar agora no último clube que ele estava jogando, que é da segunda divisão do Campeonato Português, segunda ou terceira. O clube, deixa eu confirmar o nome. O clube, acredito que é Deportivo Chaves de Portugal. E ele chega para substituir nada mais, nada menos que Hugo Souza, o atual goleiro do Corinthians, que quase foi para a Copa do Mundo como o terceiro goleiro do Brasil. Então o Vozinha chega ao Braga para substituir o Hugo Souza, que foi contratado pelo Corinthians, e chega no Corinthians e vira ídolo. Hoje ele é um dos meus maiores ídolos no Corinthians. E hoje, dia 23, Cabo Verde empatou com o Uruguai 2-2, e o Vozinha fez mais uma partida super importante, super decisiva. Foi fundamental para parar o ataque do Uruguai. Eu estava lendo aqui agora há pouco nas notícias de esporte, o agente do Vozinha falando que ele foi obrigado a abrir conta nas redes sociais chinesas porque os chineses estão super interessados pela história dele.
Legal isso, né? O agente dele também falou que ele tem várias propostas de times profissionais, times grandes profissionais, e muitas propostas de agências de marketing. E agora vem o auge, hein? Tudo isso que aconteceu com ele, ele chega na Copa do Mundo com 40 anos, mandando o etarismo pra casa do caralho, atuando em Copa do Mundo em alto nível, parando grandes ataques, como Espanha e como Uruguai. Ele estava sem clube, porque o Braga tinha dispensado ele após o final do contrato de empréstimo. E tudo isso jogando a vida inteira em clubes que não fornecem a estrutura gigantesca de clubes grandes e grandes ligas com muito dinheiro. Então ele atuou a vida inteira por clubes menores, assim, digamos, né, de ligas menores, como alguns clubes de Cabo Verde, Angola, Moldávia, Chipre, Eslováquia e Portugal na segunda divisão. Cara, o ser humano é uma espécie muito bonita, sabe? Eu acho maravilhoso o ser humano, eu acho bonitas as histórias das pessoas, o que elas têm a nos ensinar, a nos emocionar. E para fazer a conexão com o livro aqui, eu queria falar sobre uma passagem que eu li hoje, que foi muito legal, assim, porque eu acho que tem uma relação com o que ele está vivendo aqui, de viver a verdade dele, de buscar com muito empenho, acreditar e só ir, porque assim, a alma do mundo está aqui presente, a gente precisa tocar a alma do mundo. Nem tudo é sobre ganhar ou perder, sabe? Nem tudo é sobre o ouro no final. Talvez o ouro seja a jornada. Eu tenho cada vez mais certeza que o ouro é a jornada. E aí aqui no livro ele fala assim: aqueles que buscavam somente o ouro, sem desejar viver a sua lenda pessoal, a sua jornada pessoal, eles ficaram pelo meio do caminho e eles se perdiam, porque ele estava buscando somente o ouro, sem o desejo de viver o presente, a jornada pessoal, sem a alegria de estar agora vivendo a sua lenda pessoal. Por quê? Cada momento de busca é um momento de encontro. Porque enquanto procurei meu tesouro, descobri no caminho coisas que jamais teria sonhado em encontrar. Por que eu tô falando isso? Porque o Vozinha não vai sair com ouro da Copa do Mundo. Cabo Verde muito provavelmente vai ser eliminado na primeira fase. A gente vai ver o Vozinha jogando mais um jogo, talvez. Com muita sorte, ele consegue ir para um oitavos. Vamos torcer, vamos ver. Mas ele não vai sair do ouro lá. Mas na jornada dele, ele viveu com tanta verdade e com tanto desejo aquilo que ele queria, que no caminho ele encontrou coisas que ele jamais poderia imaginar. Porque quem busca, quem está vivendo a busca, está mergulhando na eternidade. Ele fala isso no livro também. Então, a cada dia que você busca, que você constrói em direção à sua alma pessoal, à sua lenda pessoal, à sua história, você está mergulhando na eternidade, você está fazendo coisas para o mundo, para a vida, para melhorar a vida das pessoas. Você está deixando uma história, uma construção, um legado. Eu acho isso lindo, achei isso maravilhoso, sabe? Então, acho que essa análise do Vozinha com esse livro aqui me pegou e eu quis trazer para você aqui, para vocês. Vivam a verdade de vocês, assim, sabe? Nem tudo é sobre a materialidade, nem tudo é só sobre dinheiro, sabe? Dinheiro é importante sim, mas existem outras dimensões na vida. O dinheiro é só uma parte delas. Busquem, seja um buscador. Eu sou um buscador. Vai Corinthians, vai Vozinha!